estudantes, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Eu sou a professora Thailise Becker, da Coordenadoria de Projetos, e hoje eu vim apresentar um projeto chamado Conversa Literária. Então, a cada aula eu vou trazer um tema diferente relacionado à literatura para trabalhar com vocês, assuntos que são do interesse de vocês, que são bem bacanas e que vocês vão gostar bastante. Hoje eu trouxe uma convidada, que é a professora Viviane Praz. Olá, estudantes, tudo bem com vocês? A professora Viviane Praz é uma doutoranda, ou seja, ela está fazendo um doutorado em teoria literária. E hoje ela veio trazer para vocês um assunto chamado intermedialidade, que a gente vai descobrir nessa aula o que é. Então, para isso, vou pedir que vocês separem esse material, para que a gente possa dar continuidade fazendo as anotações necessárias. Então, como eu havia falado para vocês, o tema que nós vamos trabalhar hoje é a intermedialidade, né? Então, professora Viviane, explica para a gente o que é intermedialidade. Olá, então, a intermedialidade, a gente usa uma estudiosa muito conhecida, que é a Rajewski. Ela diz que intermedialidade, em sentido amplo, abrange as relações entre mídias e as interações e interferências de cunho midiático. Ou seja, intermedialidade é a passagem, o uso de outras mídias para adaptar uma obra literária. Então, nós temos uma obra-fonte que eu posso utilizar de algum autor, a primeira obra, ela é inédita, e ela pode ser transposta para outras mídias. Aí acontece a intermedialidade. Então, professora Viviane, quando nós falamos de mídia, não necessariamente tem a ver com a tecnologia. Um livro, então, também é considerado uma mídia? Sim, Thailise. Nós temos várias mídias. A mídia é a transposição, como eu já falei. Então, nós podemos ter diferentes suportes de mídia. Por exemplo, eu posso pegar uma obra literária e adaptar ela para uma obra de arte, um quadro, uma pintura, e também para o cinema, para séries. Então, a gente tem também a tecnologia, mas a gente pode utilizar para outras mídias. Então, a mídia, ela acaba sendo um suporte que é utilizado para essa transposição. Entendi. Mais uma pergunta agora para a professora Viviane. O que é streaming, professora Viviane? Bom, pode até parecer uma palavra que vocês não tenham ouvido ainda, mas com certeza vocês conhecem. Os streamings são as diferentes plataformas que eu consigo levar uma adaptação. Então, nós temos alguns exemplos que podemos passar para vocês. Temos a Netflix, temos o Amazon, temos o Disney+, enfim, essas plataformas todas, elas fazem parte do stream, que a gente chama de stream, né? Por quê? Ali nós podemos ter séries, animes, filmes. Então, são plataformas que nos permitem conseguir apreciar essas adaptações. E qual é a diferença entre a TV aberta e o streaming? Porque a TV aberta também traz algumas adaptações, né? Filmes, séries e tudo mais. Então, qual que é a diferença entre o streaming e a TV aberta? Na TV aberta, geralmente, ele tem um horário pré-estabelecido e é a programação que a TV coloca. Já pelo stream, eu consigo comprar, né, essa plataforma, eu
tem uma assinatura, e ali eu consigo ver o que eu quero, escolher o meu título, a hora que eu quero e quando tiver interesse. Então, ela abre, né, o leque de possibilidades para que eu possa realmente assistir do meu agrado, que realmente me interessa. Muito bem. Agora a gente vai falar um pouquinho das adaptações, né? Você já tinha citado antes, né, sobre as adaptações, então eu quero que você fale um pouquinho mais para a gente, né? Da onde vem esse conceito, o que é a adaptação dentro da literatura? Uhum. Então, para conceituar a adaptação dentro da literatura, a gente usa muito a referência como teórica a Linda Hurtol. Ela diz que adaptação é uma derivação que não é derivativa, uma segunda obra que não é secundária. O que ela quis dizer com isso? Que ela é uma segunda obra porque ela foi reescrita. Então, um outro autor pega uma obra-fonte daquela obra inédita, que foi o autor que escreveu, ou aquele que criou, pega aquela criação e faz uma adaptação. Por que a gente chama de adaptação? Porque a gente precisa que essa adaptação, geralmente, ela tem algumas características. Por exemplo, se eu tiver uma adaptação de uma obra-fonte para o cinema, eu vou precisar de diálogo, e nem sempre essa obra-fonte ela tem diálogo. Ela pode ser uma linguagem indireta. Então, o autor que for escrever essa obra, ele vai precisar adaptar para uma linguagem direta. Então, ele também vai precisar adaptar algumas falas dos personagens, ele vai precisar adaptar o tempo que ela ocorre, por vezes o cenário. Então, às vezes acontece da adaptação não ser bem igualzinha à obra-fonte, mas isso não deixa com que ela perca sua qualidade. Porém, nós temos críticos que fazem a sua análise e comparam se ela é fiel ou não à obra-fonte. Mas isso, hoje em dia, não é muito mais tão relevante, porque como a Linda Hurtol fala, é uma outra obra, é uma outra criação. Então, nós devemos considerar como uma adaptação da obra-fonte, e nem por isso ela é menos importante. Mas sim, tem uma nova leitura, um novo conceito, e como ela pode ser feita em diferentes épocas e períodos históricos, ela pode modificar também, né? Então, a gente vive em uma sociedade que ela é mutante. Então, temos conceitos sociais aí que são atemporais, mas outros não. Então, por isso, a gente tem as adaptações que sofrem algumas alterações. Se eu pegar uma adaptação, por exemplo, de uma obra-fonte, uma literatura, e transpor ela, fazer uma adaptação para uma pintura em tela, enfim, ela vai estar ali adaptada com aquarela, ela vai ter diferentes, né, leituras. A pessoa que vai, o receptor, ele vai fazer a leitura dele da maneira que ele está vendo, o visual. Porém, nem sempre vai bem como está no livro. Então, isso é uma adaptação. Ela sofre algumas mudanças, mas isso não deixa que ela seja menos importante. E também essa questão da fidelidade, que é bem importante a gente lembrar que não é porque não está fiel à obra-fonte que ela não é uma boa adaptação. Entendi. No caso, isso que você falou, né, da adaptação não estar bem igual ao livro, é realmente algo que as pessoas, né, eu vejo muito nos vídeos de YouTube, né, que tem alguns canais que as pessoas pegam o livro e pegam o filme, criticam e tudo mais. Então, dentro dos estudos atuais, isso não é mais relevante, né? Não depende disso uma boa adaptação, mas sim a forma criativa, né, como a pessoa que adaptou reescreveu essa obra. Muito interessante. Isso mesmo. Talvez devêssemos pensar o fracasso de certas adaptações não em termos de fidelidade a um texto anterior, mas a falta de criatividade e habilidade para tornar o texto adaptado a algo que pertence ao seu adaptador e que portanto, autônomo, como eu falei. Né? Bem isso. Bem isso que eu acabei de falar. Então, o autor, ele é um outro autor. Ele tem uma outra criação, uma outra visão, um outro contexto. E
ele consegue fazer isso conforme a sua criatividade, né, e o seu modo de pensar e agir. Muito interessante. O cinema tem ao seu alcance inúmeros símbolos para emoções que até hoje não encontraram expressão nas palavras. Wolff citada em Ruth. O que isso quer dizer, professora Viviane? Quer dizer que o cinema é uma mídia. Então, ele é uma das mídias mais utilizadas e mais vistas atualmente. Então, nós temos diferentes mídias, como eu já citei anteriormente, mas a mídia mais atual, a mídia que mais chama a atenção ainda, principalmente do público jovem, é o cinema. Então, nós temos várias adaptações para o cinema. Uma das obras que eu posso citar aqui é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. É uma obra que foi adaptada para o cinema. E nós temos ali muitos jovens que conhecem a obra por meio do quê? Da adaptação, do cinema. E não pelo livro, pelo físico, né? Mas sim pela adaptação. Aí está a importância. Porque essa obra que eu acabei de citar é uma obra muito importante. É uma obra que traz algumas questões do que nós estamos vivendo hoje. E os jovens se interessam por esse assunto, se interessam por esses temas e buscam, através das mídias, se interar com relação a isso, e aí eles depois é que às vezes acabam sabendo que é uma literatura e daí vão atrás dessa literatura, buscam essa literatura, buscam esse livro, conhecer mais esse autor, ou seja, a adaptação, principalmente o cinema, ela pode fazer com que o estudante pegue gosto pela literatura. Então, ali ele vai procurar conhecer mais sobre a obra-fonte. Mas de onde veio essa obra? Né? O que o adaptador quis dizer quando ele fez essa obra? Mas será que foi assim que o autor principal, o autor que fez a obra-fonte, pensou mesmo quando ele escreveu? Como era o contexto da época em que essa obra foi escrita? Então, tudo isso é pensado pelos jovens e, por muitas vezes, eles acabam aí conhecendo esse mundo da literatura de uma maneira mais prazerosa. Desperta, né, essa curiosidade Isso. em saber de onde veio aquele filme, né, qual que é a origem. Outra coisa interessante também, professora Viviane, talvez essa expressão das emoções que na literatura a gente chama de fluxo da consciência, né? Que é o pensamento do personagem. E muitas vezes isso tem uma descrição lá de uma página inteira e no filme aparece com uma simples expressão, né? Um gesto do ator que interpreta tudo aquilo que está ali no livro, né? A gente tem que pensar nisso também. Isso mesmo. Aí é o processo de adaptação. É conforme o adaptador viu aquela cena quando ele leu aquela página inteira do livro. Bacana. Nesse slide a gente tem ali o desenho animado, né, do Último Mestre do Ar, né, também chamado de Avatar, e a adaptação em live action, que a gente chama, que é quando é feito de uma forma real, né, digamos assim, né, com pessoas. E foi, inclusive, um dos filmes bem criticados, porque os atores não eram parecidos com o anime, mas daí entra nisso que você falou, né, professora, da interpretação de quem está adaptando e da criatividade de quem está adaptando, né? Isso mesmo. Aqui eu trago para vocês alguns dados, só para vocês terem uma ideia de como funciona esse mercado das adaptações, né? Por que muitos produtores, muitos diretores de cinema escolhem uma obra literária para elaborar os seus filmes, as suas séries? Então, de acordo com as estatísticas de 1992, nós temos aí 85% dos vencedores dos Oscars são adaptações. 95% são séries, 70% são filmes para a TV, que ganharam o Emmy Awards, apelo financeiro, apostas seguras, provados e testados, e as adaptações, como adaptações são. Repetição com variação, nunca são simplesmente reproduções destituídas da áurea benjaminiana. Pelo contrário, elas carregam essa aura consigo. Ou seja, né, novamente aquela questão da criatividade de quem está adaptando. E uma coisa interessante, né, aposta segura. Por que uma aposta segura? Acho que ninguém vai fazer uma adaptação de um livro que não esteja fazendo sucesso, né?
Mas a gente também já houveram alguns casos que a obra fez sucesso após o livro, né? E até mesmo mais sucesso do que o próprio livro. Entendi. Eu que vou fazer a leitura dessa citação da Linda Hurtl. O público não apenas estará familiarizado com a franquia a ponto de sentir-se atraído pelo repropósito, como isso também atrairá novos consumidores. Bom, professora Viane, pelo que eu entendi dessa citação, então, essa familiarização com a adaptação, o que seria? Então, apesar de ser uma adaptação, de ter a criatividade, não pode se distanciar muito da obra-fonte, é isso? Isso mesmo. Por quê? Pode acontecer, nós tivemos aí, a gente conhece muitos casos que a gente ouve falar de já ouvir falar sobre a obra-fonte, tentar fazer a leitura, mas ser uma leitura densa e tudo mais, aí quando eu vou ver o filme ou a adaptação, eu me familiarizo com ela. Mas por quê? Porque aí, de repente, é uma mídia que me atrai e tudo mais. E aí, isso me leva a vir a ver a obra-fonte. Mas aí que tem que ter o cuidado dessa adaptação, porque se ela ficar muito distante, não acontece o engajamento, né? Porque tem que acontecer esse engajamento entre a obra-fonte e a adaptação, para que realmente o que eu estou apreciando faça parte desse mundo literário. Porque se a minha adaptação não tiver uma ligação, né, muito familiarizada, como a Linda Hurtl fala ali, com a obra-fonte, acaba tirando o propósito, né, da obra-fonte, e o que eu estou apreciando acaba não sendo mais uma literatura. Então, isso pode acontecer. Acaba se distanciando, né? Isso, Até um exemplo que a gente pode citar é o do Sonic, né? Eu coloquei essa imagem ali para a gente falar um pouco sobre ela. O Sonic é um jogo, né, que seria essa mídia original, né, a primeira mídia, e foi feito um filme recentemente, né, do Sonic, e o trailer não agradou ao público, né, o formato que estava o Sonic não agradou ao público. E depois de receber assim diversas críticas, alguns fãs elaboraram, né, designers e tudo mais, elaboraram o Sonic mais parecido com o jogo, e o estúdio acabou modificando o filme por não estar havendo esse engajamento. Isso, né? mesmo. Tiveram que fazer outra produção para realmente agradar o público que era fã do videogame. Bem, agora a gente vai passar alguns exemplos para vocês de algumas adaptações, né? Então aqui a gente começa com Os Vingadores, né? Que é um filme, uma série de filmes, né? Na verdade a gente tem um universo Marvel aí bem amplo. E é uma adaptação das HQs, né, das histórias em quadrinhos. E às vezes, né, a pessoa assiste o filme e não tem essa noção de que o filme saiu do HQ, da história em quadrinho, e o quanto essa história em quadrinho é antiga, né? Nós temos quadrinhos aí dos anos 60, 70, que começaram a ganhar mais destaque, digamos, por causa dos filmes. Inclusive, há também algumas críticas, né, a respeito dos filmes. É porque o ator não é parecido, porque mudou a história, né? Então, tudo isso faz parte aí desse universo das adaptações, né, professora Viviane? Isso, porque o que acontece? Para o leitor que lê a obra-fonte, ele cria uma expectativa quando ele está lendo. Ele cria uma imaginação de como seria esse personagem, de como seria aquela trama, né, aquela cena, enfim. Ele cria na mente dele a história. Claro que não fugindo do enredo. Aí quando vem uma adaptação e ele assiste, ou ele vê, ou ele lê uma novela gráfica, por exemplo, que é uma história em quadrinhos, ele pode se decepcionar com aquilo que ele tinha em mente. Então, ele cria uma expectativa, ele se frustra. Ou não, né? Pode acontecer o reverso. Ele pode, de repente, falar, nossa, é muito mais do que eu imaginava, né? Que criatividade desse adaptador. Então, aí nós temos, né, esses dois lados que podem acontecer na adaptação, né? E pode acontecer o contrário também. Eu, por exemplo, assisti o filme Adoráveis Mulheres, que é inspirado no livro Mulherzinhas. E quando eu fui ler o livro, depois de assistir ao filme, eu só consegui imaginar o rosto dos personagens
como os das atrizes que interpretaram. Isso mesmo, isso também acontece, como eu citei ali, né? Muitos procuram primeiro a mídia, né, eletrônica, agora que a gente tem essa possibilidade, né? É uma das mídias mais utilizadas, é a eletrônica, a internet, enfim. Se utiliza dela, tem a imagem, você cria tudo ali. Quando você vai pegar a obra-fonte, você fica procurando ali aonde que está aquilo que você viu, né? Aquela imagem que você viu. E, por vezes, você não encontra. Por quê? Porque, como eu falei, é um novo autor, é uma nova criação, ou seja, é uma adaptação. E esse filme que eu citei em especial, né, o Adoráveis Mulheres, o final é diferente do livro, né? Dá um spoilerzinho. Ela fez a diretora do filme fez uma homenagem à própria autora, né, que é a Louisa Alcott, no final do filme. E eu achei, apesar de estar diferente do livro, eu achei muito bonito o final, muito interessante. Outra coisa que eu ia perguntar para você, professora Viviane, é como que é visto esse boom agora da literatura eletrônica, né? Agora a gente pode comprar um e-book, está ali na palma da mão, dá para ler no ônibus, não precisa ficar carregando o livro, né, que você quer ler. Como que isso é visto dentro da literatura? Olha, a gente pode até citar nesses casos aí a fortuna crítica. Ela aumentou bastante depois que a gente tem a mídia tecnológica. Né? Então, o que é uma fortuna crítica? É eu pegar uma obra e escrever sobre ela. Então, eu tenho essa obra em análise, eu tenho essa obra em adaptações, eu tenho essa obra em diferentes mídias. Então, esses diferentes suportes que estão falando sobre aquela mídia, a gente chama de fortuna crítica. Tá? Então, quando a gente fala no boom tecnológico, a gente amplia bem esse mundo. Então, se a gente for procurar de uma obra mais antiga, a fortuna crítica, a gente vê que com esse avanço da tecnologia aumentou bastante. Por quê? Porque a internet, a tecnologia, ela nos dá essa possibilidade de pesquisa e ampliar. Só que a gente tem que cuidar bastante com o que a gente vai ver, né? Às vezes a gente vê uma crítica literária, a gente lê e, né, nem sempre é uma boa crítica literária. Então, a gente tem que ver a fonte, da onde que vem, né, se é um site seguro, se né, realmente é algo que vai me acrescentar. Então, nós temos que ter esse cuidado. Às vezes, a gente quer ler algum livro e não pega ele físico, porque hoje nós temos, né, a nosso favor aí a tecnologia, temos os e-books, como a professora Thailise falou. Mas e aí? Resumos, resenhas, Resumos, né? E resenhas. Isso nos dá uma preguicinha de ler, né? Não, mas isso aí a gente tem que rever um pouquinho, sabe? Porque a leitura engrandece a alma, nos faz crescer, amplia vocabulário, amplia o nosso senso crítico. Então, é muito importante. Porque quando você pega uma obra e lê ela na sua totalidade, na sua parte total, integralmente, você consegue ter uma visão muito diferente do que você estar lendo uma resenha ou um resumo de alguém que teve o pensamento dele, a crítica dele, enfim. Verdade. Então, nós temos que cuidar muito também com a tecnologia. E dentro desses estudos literários, né, professora Viviane, a gente encontra muitos temas a serem pesquisados, né? Nesse livro que a professora Viviane falou, Ensaio sobre a Cegueira, é um livro que fala de uma pandemia também, que seria a cegueira branca, as pessoas vão ficando cegas e tem que se adaptar a esse novo formato de vida, né? E dentro dessa mesma obra existem referências a obras de arte, existem referências ao momento atual que a gente está vivendo, né? Então, não é só a história, né? Tem muito a se analisar. Às vezes tem algum personagem que acaba tendo um destaque, fazendo com que a gente reflita sobre algumas questões, né? Esse livro que eu citei do Mulherzinhas tem a personagem Jo March, que é uma mulher extremamente à frente do seu tempo, né? Porque ela estava no momento em que as mulheres tinham que estar preocupadas em se casar, em aprender a cuidar bem da casa, dos filhos, e ela queria ser escritora. Era
um sonho quase impossível para ela, né? Naquele momento que ela estava vivendo. Então, tem diversos aspectos, né, que a gente pode analisar dentro da literatura. Isso mesmo. Mais um exemplo de uma adaptação é a série Anne with E, né, que vem de alguns livros, tem algumas temporadas e eu acredito que pelo sucesso que teve, haverão mais temporadas em cima dos outros livros que ainda restam. Harry Potter, né, não tem como deixar de fora, um grande sucesso. Hoje em dia existe até um parque temático agora do Harry Potter, né, e esse foi um dos fenômenos que ocorreram, que os leitores se tornaram leitores depois do filme, né, professora? Sim, principalmente por ser um livro, né, grande, denso, uma leitura um pouco mais complexa, né? Então, quem vai fazer essa leitura, ela tem que estar bem apropriada ali da linguagem e tudo mais. Quando o leitor ele se depara com a adaptação, ele sente um estímulo aí para procurar a obra-fonte. The Witcher, originalmente um jogo, foi adaptado para uma série também. Com certeza vocês devem conhecer, né? Gambito da Rainha, também é uma série recente, também adaptação de um livro. Esse desenho, esse filme deu muito falatório, professora Viviane, porque ele é originalmente um mangá chamado Death Note, a história de um rapaz que acha um livro e todo mundo que ele anota nesse livro morre, né? E foi feita, aquele ali é o filme japonês, né, que nós temos ali na cena, na primeira cena. E a segunda cena é a adaptação americana, que recebeu bastante críticas pelos atores não serem parecidos e terem modificado alguma coisa da história, né? Mas, como a gente já explicou, a adaptação tem essa liberdade, né? A Pequena Sereia, da Disney, a do meio, né? É originária, então, do conto do Hans Christian Andersen, que é A Sereiazinha. E ali nós temos também um anime. E, para quem não sabe, o final do filme da Pequena Sereia da Disney é diferente do conto do Hans Christian Andersen. Então, quem tiver curiosidade, procura a história original que você vai descobrir que não é aquele final da Disney, que é o original. Bem, um dos casos que eu queria abordar aqui com vocês sobre a intermedialidade, as adaptações, é essa história. O que é que tem a ver o Egito Antigo, Hamlet, de William Shakespeare e Rei Leão? Vou contar para vocês. A lenda da fundação do Egito diz que Osíris era o rei supremo, junto com sua esposa Ísis, né? Só que ele tinha um irmão, o Sete, que era invejoso e que queria tomar o seu lugar. Então, diz a lenda que Sete fez um plano de que preparou um sarcófago de ouro, todo cravejado lá de pedras preciosas, e fez esse sarcófago com as medidas de Osíris. Deu uma grande festa e fez um desafio de ver quem é que caberia dentro do sarcófago. Quando Osíris entrou dentro do sarcófago, ele fechou o sarcófago e jogou no rio Nilo. E essa é a justificativa, segundo os egípcios da antiguidade, de que por que o rio Nilo seria tão fértil, né? Osíris morreu, foi morar lá no mundo dos mortos. Segundo a lenda, dizem que ele ressuscitou, encontrou a sua esposa, ela ficou grávida de Horus, e Horus então volta para se vingar do tio. Já ouviram essa história ou não? Eu já, várias vezes. Hamlet também. Hamlet pai, Hamlet filho. Hamlet pai é assassinado pelo irmão. Hamlet filho volta para tomar o seu lugar, o seu lugar no reino, né? E a mesma história se repete lá no Rei Leão, quando Simba, né, volta para tomar o reino que o seu tio tirou do seu pai, né, do Mufasa. Porém, o Rei Leão também já é uma adaptação. Lá em 1966, existe um desenho japonês em que o nome do leãozinho é Kimba e não Simba, né? E hoje nós temos, né, a mais recente aí de 2019, que é o live action do Rei Leão.
Então, a gente vê também, né, professora Viviane, desde a antiguidade essas histórias vão se permeando, né? Os mitos de criação, os animais, os símbolos, né, de várias civilizações. Isso. Nenhuma criação ou obra, ela é pura. Ela tem ali algum repertório. Então, quando eu vou criar, eu tiro de algum lugar. Eu pego um pouco daqui, um pouco dali. Isso a gente chama de literatura comparada. Meu repertório de mundo, meu conhecimento de mundo, da onde eu tiro isso, né? Não tiro do nada. Então, aqui, quando a gente vê essas 3 obras, a gente percebe bastante isso. O autor, ele tem o seu repertório, tem o seu conhecimento, e aí acontece a literatura comparada. Para as novas criações, para as novas adaptações. E aí nós temos 3, né, diferentes mídias e bem importantes. Dessa história também vem o mito ali das múmias, né, das primeiras múmias. Por que os egípcios faziam as múmias, né? A múmia não é um objeto de terror, né, como a gente vê nos filmes, e sim era uma crença, né, de que eles voltariam no mesmo corpo e tudo mais. Então a primeira múmia foi Osíris, justamente depois de ter sido assassinado pelo irmão. Aqui eu trouxe para vocês 2 cenas para vocês compararem. Essa cena ali, a primeira, é do filme Hamlet, lá de 1940 e alguma coisa, lá da década de 40, né? E a cena do Rei Leão, em que o Mufasa aparece para o Simba, né? Então, ali na cena do Hamlet, é o Hamlet pai, né? O espectro, o fantasma do Hamlet pai, contando para o filho que ele havia sido assassinado pelo irmão. E chama, né, o Hamlet para voltar para o seu lugar de direito, para assumir o seu reino, assim como o Mufasa também faz com o Simba, né? Chama o Simba para voltar ao seu reino e para tomar o que era dele, né? Uhum. A gente vai falar um pouco agora das prequelas e fanfics. Então, a prequela é uma série feita por fãs, né? Pode ser uma animação, pode ser uma história em quadrinhos, em que se conta o que vem antes da história que está em questão, né? Então, existem alguns vídeos no YouTube, por exemplo, que falam sobre da onde se originou a maldade do Scar, né? Por que ele é mau, por que ele tem a cicatriz, por que ele é diferente do Mufasa. E temos também as fanfics. A fanfic, ao contrário da prequela, não é a história que vem antes do fato, é a história que vem depois, né? Então, o fã escolhe uma história e resolve dar continuidade para essa história, né? O que aconteceu com aqueles personagens depois. E hoje em dia, essas mídias, né? Esse acesso está muito fácil. Existem sites para se fazer animação, para se fazer história em quadrinhos, né? E vocês, com certeza, devem dominar isso muito mais do que a gente. Tem que aproveitar esse momento aí, essa tecnologia que está a nosso favor, porque vocês podem se tornar autores, né? Criarem as suas obras a partir de outras obras. Então, vamos aproveitar, explorar, usar a criatividade. Aí a gente entra na questão da produção textual, da criatividade, né? Ampliar o vocabulário. Então, é bem bacana, vamos explorar bastante essas mídias, essas tecnologias, vamos ler bastante, isso só nos enriquece. Agora eu trouxe para vocês uma proposta de atividade, que é a seguinte: faça uma breve pesquisa sobre algumas séries e filmes de sua preferência e descubra se eles são adaptações. Depois, se desejar, compartilhe suas descobertas pelo e-mail tailise_becker@hotmail.com. Então, a minha sugestão é que vocês procurem, né, essas séries e filmes de sua preferência, vejam se existe uma obra-fonte, seja ela um anime, seja ela uma literatura mesmo, né, um livro, uma história em quadrinhos, um videogame. E depois compartilhem conosco aí para a gente saber o que vocês gostam, né? Qual a preferência de vocês desse repertório, tá bem? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem essa pesquisa e voltamos já.
voltamos. E aí, gente, descobriram bastante coisa? Pesquisaram coisas interessantes? Espero que sim. Então, agora eu vou passar para vocês aí as nossas referências, né, que são ali as teóricas, né, que nós usamos para fundamentar esse tema da intermedialidade. Agora vocês já sabem o que quer dizer essa palavra, podem compartilhar aí com seus familiares, com seus amigos, né? A Coordenadoria de Projetos da Secretaria Municipal de Educação faz uso das ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo Saúde e Bem-Estar, objetivo Educação de Qualidade, Cidades e Comunidades Sustentáveis, Vida Terrestre, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, parcerias e meios de implementação, sendo parceira com o trânsito, com educação. Então, pessoal, para que a gente consiga atingir esses objetivos, é preciso que nós estejamos conectados aí com o nosso mundo, né? E como é que nós fazemos isso? Através da leitura, do conhecimento, estudando, procurando se informar das coisas que realmente, né, têm uma procedência, como a professora Viviane falou, né? Hoje em dia está muito fácil espalhar informação, mas nós temos que ter essa preocupação de saber se essa informação é verdadeira, né? E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agradeço a professora Viviane, espero que volte mais vezes para compartilhar conosco seus conhecimentos. Obrigada a todos, espero que tenham gostado da aula. Façam as pesquisas de vocês, mandem ali para o e-mail, que depois a professora Thailise também vai compartilhar comigo. E até uma próxima. Obrigada, gente. Se cuidem e até a próxima. Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou a Amanda e eu vim aqui te dizer que eu estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes, eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para voltar para a escola com segurança, né? Olha só, antes de sair de casa, é importante que você esteja pronto. Com o álcool em gel nas mãos. E a máscara certinha no rosto. Passa o álcool em gel de novo. Use máscara sempre, inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme, mas ainda não dá pra gente se abraçar. E nada de beijos e apertos de mão também. A distância é a melhor forma de mostrar que você tá sempre junto. E ficar 1,5 metro dos seus amigos, tá? Você pode compartilhar amor e muita alegria. Só não pode compartilhar materiais e outros objetos. E não tira essa máscara de jeito nenhum. Nunca, beleza? Nem mesmo para conversar. Eu quero muito ver você aqui, mas se tiver algum sintoma, pode ser corona, hein? Conta para os seus pais ou responsáveis, para você ficar em casa e eles ligarem para a prefeitura para receber orientação. Não esquece que é importante avisar a escola, tá? E com esses cuidados simples, a gente vai conseguir fazer da nossa escola um ambiente acolhedor e seguro. Porque aprender com cuidado é o que nos move. Nós vivemos numa cidade movida pela educação. Gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2, o autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro.
E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender? Jeito número 3. A dancinha sincronizada. Esse é só para quem gosta de uma diversão. Vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos. Jeito número 4. O jeito que você inventar. Vale qualquer coisa, vale tudo junto. Vale soltar a imaginação, só não vale tocar, tirar a máscara ou chegar perto.